Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui gravar um vídeo para falar de relacionamento. O meu relacionamento com o meu marido se transformou e tem se transformado a cada dia e eu sinto no meu coração de fazer esse vídeo para falar sobre isso. Foi a postagem que eu fiz há não muito tempo atrás no Facebook e no Instagram que mais teve movimentação, que as pessoas mais comentaram, mais curtiram, e eu senti de vir aqui falar e dar mais alguns segredos que eu tenho descoberto ao longo dessa minha caminhada sobre o casamento. Primeiro, uma das coisas, eu já moro com ele há 8 anos. E na minha cabeça era assim, já tenho um compromisso com ele, não preciso nada demais, não preciso de casar porque não muda nada. Eu tô me relacionando com ele como casada, então se eu for casar na igreja ou se eu for casar no cartório, é só um papel que não vai mudar nada. Hoje eu já sei que essa responsabilidade de casar se torna diferente quando a gente realmente assume um compromisso público de que eu escolhi você para casar e quero me relacionar com você e quero realmente ser a sua mulher. Então, isso já é algo que tem mudado muito na minha vida, que é assumir que sim, eu sou casada no papel. Segundo, a forma como eu olhava para ele era: por que eu fui escolher essa pessoa para casar? Você é muito difícil, você é uma pessoa muito estúpida, você é isso, você é aquilo, só apontando o dedo para ele como se todas as responsabilidades do nosso relacionamento fossem só dele. Eu só vivia reclamando, inclusive dizia que até ele nem era espiritualizado, que eu tô no caminho da espiritualidade, eu procuro fazer o autoconhecimento, eu evoluo cada vez mais e ele continua lá, paralisado, não procura nada disso, e durante muito tempo isso foi algo que eu sentia que me atrapalhava, mas na verdade mal entendia eu que ele estava fazendo parte do meu desenvolvimento. Eu só consegui desenvolver mais depois que eu conheci ele, porque ele me traz muito o meu desenvolvimento. E ele faz com que eu me desenvolva cada vez mais em casa, aprenda cada vez mais em casa. Então eu comecei a mudar o olhar, a forma como eu olhava para ele. Em vez de apontar e jogar responsabilidade para ele, todas as vezes que vinha algo para mim, eu saía dessa posição de vítima e assumia a responsabilidade e perguntava assim para mim: o que mais eu preciso aprender com este homem? E a verdade é que várias vezes eu pensei em me separar, mas essa pergunta fazia sempre com que eu desistisse dessa ideia, que é: eu já aprendi tudo que eu preciso aprender aqui? E a resposta é não. Eu cada vez que me relaciono com ele, mais eu tô aprendendo, porque eu nem sequer sabia me relacionar e achava que era expert no assunto. E quando eu realmente senti no meu coração de me abrir para este homem, me abrir para o relacionamento, eu comecei a perceber o quanto eu estava sendo idiota e arrogante em achar que eu sabia tudo e que ele que não fazia nada pela nossa relação. E essa foi uma grande virada de chave no nosso relacionamento. A gente fez com que a gente tivesse muito mais intimidade e pudesse realmente remar para o mesmo lugar, para que a gente pudesse ter metas para atingir em conjunto. E tudo começou a se transformar, porque antes parecia que eu remava para um lado e ele remava para o outro e aquilo não dava muito certo. De repente, quando eu resolvi abrir o meu coração, entender que eu é que tinha que aprender, ele tem a parte dele de aprendizado, mas eu tô falando da minha. A minha responsabilidade, eu tenho 50% nesse relacionamento. Então, qual é a minha responsabilidade em fazer esse casamento dar certo, em fazer com que essa união fosse direcionada para o mesmo destino? Então, só de eu fazer a minha parte, houve uma transformação gigantesca. Porque fazendo sempre do mesmo jeito, os resultados são sempre os mesmos. Se a gente muda a forma como a gente faz, o resultado tem que ser diferente, não tem outro jeito. E foi mesmo diferente. E tem se transformado cada vez mais, não só a relação entre nós dois, mas eu também noto que ele está diferente. E aquela coisa de o mundo muda, quando a gente muda, isso é muito real. Quando a gente muda realmente, assume a nossa responsabilidade dentro do casamento e dentro de um relacionamento a dois,
o outro muda também. Acontece que a gente joga toda a responsabilidade no outro e quer que o outro mude. E isso nunca resolve. Outro segredo que eu descobri, que fazem assim, eu já tinha escutado isso há uns 12 anos atrás, mas eu não tinha percebido, porque eu também tinha uma cabeça muito fechada em relação à família. Eu que fui criada com a minha mãe, com meu avô, com a minha avó, tudo muito direitinho, a família é a coisa mais importante, sempre a família sempre unida, sempre junta. Trabalhei com família, os meus avós trabalhavam com a minha mãe, sempre foi tudo muito dentro da família. Então, para mim, a família era a família de sangue. Quando eu escolhi alguém para casar comigo, eu colocava ele um pouco de segundo plano. Eu não entendia por que por exemplo, se tivesse alguma aflição com a minha mãe, com meu tio, era a coisa mais importante. Eu tinha que largar ele para poder estar com a minha família de sangue. Mas isso não funciona assim. Quando a gente casa, a pessoa mais importante da nossa vida vira o nosso marido, ou vira a nossa mulher. Não sei se você que está assistindo é homem ou mulher, mas sim, quando a gente casa, essa pessoa é a pessoa mais importante. E ela sendo a pessoa mais importante, a nossa família de origem, nosso pai e nossa mãe, vira segundo plano. Isso não quer dizer que a gente tem que virar as costas para eles. Não, a gente tem que honrá-los, porque o nosso pai e a nossa mãe deram a vida, que somos nós. Então, nós devemos honrá-los em primeiro lugar. E colocar o nosso relacionamento em primeiro lugar. Em primeiro lugar no sentido de, a coisa agora mais importante é a minha família, é o meu marido e é o meu filho. E durante muito tempo eu virava as costas para o meu marido e às vezes até mesmo para o meu filho para viver a vida com a minha mãe, para viver a vida da minha mãe, as necessidades da minha mãe. E isso me causava um pouco de desconforto, na verdade nem me causava desconforto, causava desconforto toda vez que eu chegava em casa e ele brigava comigo, ele discutia comigo, e eu assim, como é que você não pode compreender? É a minha mãe, é a minha família, é a minha avó, é meu tio, e ele sempre apontando pra mim, dizendo, mas eles são mais importantes do que eu, e eu ficava puta da vida, não entendia. E hoje eu compreendo, realmente, o marido e o filho é hoje a minha família, é hoje a coisa mais importante da minha vida. E isso faz com que realmente a gente reme para o mesmo destino. E faz com que a gente realmente tenha uma relação duradoura. Porque a nossa força hoje é a família. É essa família que nós escolhemos, que nós nos juntamos. Isso se torna a nossa força, o nosso poder de união. Essa agora é a família mais importante. E pai e mãe e a nossa família de sangue se torna segundo plano. Eu tô falando segundo plano, mas parece que é algo que tem que se abandonar, tem que se deixar para lá. Não é isso, eu não consegui encontrar uma palavra que pudesse... Não é prioridade. Prioridade agora é a família com quem você escolheu casar e o teu filho. Então, isso é um grande segredo e que, se a gente não tem essa consciência, muitas vezes a gente deixa o nosso marido, no meu caso, de lado para poder viver ainda as necessidades, por exemplo, da minha mãe, que eu sempre coloquei em primeiro lugar. E isso está errado. Isso não tem casamento que dure, porque a gente realmente tem que abrir mão da onde a gente veio, para a gente se relacionar verdadeiramente com quem a gente casou. E faz toda a diferença. E eu queria aqui dividir com vocês esse segredo que durante muitos e muitos anos eu fazia de uma forma errada e achava que os outros é que estavam errados toda vez que me apontava o dedo e dizia, mas como assim você está abandonando? Como assim? A sua mãe é mais importante que você. E isso também me trazia para uma imaturidade. Me trazia para não crescer, não assumir o meu papel de mulher perante a família. Agora sim, eu assumo meu papel de mulher perante o meu marido. E agora sim, nós dois juntos somos grandes e podemos educar o nosso filho, que é menor do que nós. E aqui a gente cria a nossa família, aqui a gente cria o nosso elo de força. E fazemos primeiro tudo pela família. Primeiro lugar está essa família. E depois o resto. Fica tudo para depois.
Então era isso que eu queria dividir aqui com vocês, a importância da gente crescer, da gente assumir o nosso lugar. Porque quando a gente coloca a nossa família de origem em primeiro lugar, a gente não está ocupando o nosso lugar enquanto mulher, enquanto marido. Então era isso que eu queria deixar aqui muito claro para vocês. Queria deixar aqui eu quero deixar aqui esse recado para vocês e dizer que essa transformação toda de consciência, essa transformação toda que eu tenho vivenciado ultimamente, foi uma inspiração divina. Foi um encontro que eu escolhi aceitar Jesus na minha vida, escolhi aceitar Deus na minha vida como aquele que orienta, que me orienta, e aquele que faz com que as coisas sejam modernas à moda antiga. E a gente realmente tem um modelo a seguir. E para mim faz todo sentido seguir esse modelo de algo que nos traz um conforto, de algo que nos traz uma direção, de que caminho seguir, como fazer. E é nele que eu encontro a explicação para tudo, a orientação para tudo. E hoje, mais do que nunca, faz sentido partilhar com vocês algo que transformou a minha vida, que foi realmente abrir o meu coração para me conectar com meu marido, mas através de uma força muito maior, que é Deus. É esse o recado que eu quero dar hoje para vocês. Um beijo e até o próximo.